Olá, amigos da ET Comunicações. Hoje, um dia muito especial. Especial para mim e, com certeza, tenho certeza, especial para você. Porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de Francisco de Assis Floch, conhecido popularmente como Padre Chico. Para mim, que sou amigo, posso dizer assim, do Padre Chico, um padre fantástico, cheio de coisas boas a nos oferecer. Nos tornamos amigos através da paixão dele pelo rádio e pelo futebol. E também, com certeza, nos seus momentos especiais, quando na transmissão das suas missas, nós o acompanhamos e prestando atenção, ele que a cada dia vai evoluindo. E aí você me pergunta, mas vai fazer 50 anos de padre e o Padre Chico continua evoluindo? Com certeza. Agora ele já está na internet, já está trazendo muita informação para a gente. Todos os dias você pode acompanhar também no nosso site ET Comunicações, né, as informações precisas do seu evangelho do dia e também eu falando daquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia através da palavra de Deus. Esse é o nosso Padre Chico. Padre Chico, que nós conversamos hoje no nosso portal ET Comunicações. Podemos dizer, nós estamos abrindo o nosso podcast Amigos do ET, né? Amigos do ET com o Padre Chico. Padre Chico, vamos falar dos 50 anos de padre, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo, até porque o senhor teve uma caminhada muito bonita e continua tendo essa caminhada bela, né, dentro da igreja. Mas eu quero perguntar para você, quando eu perguntar para você, a primeira pergunta que todo mundo acha que queria lhe fazer. Padre Chico, como que foi que você recebeu o chamado? Eu vou ser padre. Como é que você tomou essa decisão? Então, uma saudação aos amigos, posso falar assim, né, do ET Comunicações, dizer assim, falar de 50 anos de padre, podíamos levar 50 anos, né? Também. Podíamos levar 50 anos, imagina. Cada ano contando uma história? Cada ano contando uma história, né? Daria para falar muita coisa, porque em 50 anos muita coisa aconteceu. Mas eu quero dizer que estou muito contente ao poder celebrar 50 anos. Quantos que quiseram chegar a essa fase da vida no exercício de um ministério e não conseguiram, né? E tu me perguntaste, né, como é que surgiu a vocação, né? Como é que surgiu? Primeiro, uma planta, uma semente só nasce em terreno, vamos dizer assim, adubado, né? Em bom terreno. Num terreno ruim, tu não consegues plantar nada, nada vai florescer, vai crescer, nenhuma semente consegue brotar num terreno ruim. Então eu estou usando dessa comparação para dizer que eu venho de uma família religiosa, um terreno bom, né? Um terreno bom. Meus pais, minha família, eu tenho mais 5 irmãos, nós temos uma história de vivência religiosa intensa, né? Meu pai e minha mãe nunca faltaram à missa aos domingos, nunca faltaram. E claro, foram nos introduzindo na vida da igreja também, foram nos introduzindo. E eu fui coroinha. Dos coroinhas nascem muitas vocações. E acho que tem um trabalho bonito aqui que eu sempre reconheço, do padre Elisandro, né, o nosso pároco aqui em Tijucas, vamos falar nosso ainda, né, mesmo que no momento não esteja mais prestando serviço aqui, mas desse trabalho bonito podem surgir vocações. E a minha vocação surgiu dali, né, coroinha. E depois, onde eu me criei, em Itajaí, Itajaí tinha a fama de ter muitos seminaristas na época, muitos seminaristas. E eu, como coroinha, nas férias encontrava os seminaristas que estavam por lá. Eles eram muito alegres, animados, brincando, sempre sorridentes. E eu olhava para eles, via eles brincando, eu era pequenininho, 6, 7 anos, coroinha, né? 8 anos, 7 anos, por aí nessa fase, né? Olhava para eles e ficava pensando assim, deve ser bom ser padre, né? Deve ser bom, porque eles estão contentes aqui, felizes. Quem é que não busca felicidade na vida, né? Então, o que me despertou foi exatamente, né, a alegria dos seminaristas que nas férias iam visitar seus familiares e participavam diariamente da missa, né? Depois, um segundo elemento que me chamou a atenção foi na escola. Eu estava no 3º ano da escola primária. Eu lembro bem o ano, 1963. Né? Naquele tempo era muito fácil, numa escola, entrar um padre, uma religiosa
e falar sobre religião, conversar. E eu lembro que numa ocasião entrou na escola duas religiosas que vieram fazer uma conversa, distribuíram um questionáriozinho, perguntando assim: o que você quer ser quando crescer? E podia dar duas respostas, né? Uma resposta alternativa. E eu escrevi lá, coloquei meus dados, escrevi, primeira opção, eu quero ser padre. Quero ser padre. Segunda opção, todo mundo ri quando eu dou essa resposta, né? Eu quero ser bancário, se não puder ser padre. Aí tu vais me perguntar, né? Por que ele ser bancário se não der para ser padre, né? A resposta é simples. Naquela época, trabalhar no banco dava status. Quem é que não quer ter sucesso na vida? Né? E por que me despertou de ser bancário? Porque o meu padrinho de batismo trabalhava no banco. E quando se falava no tio João, que era o padrinho de batismo, o pessoal como que tirava o chapéu, né? Sinal de respeito. Pô, trabalha no banco, né? Trabalha no banco. Então, isso aconteceu em 63. Faz tempo, né? Faz tempo, 63. E aí que foi engraçado, porque essas religiosas que fizeram essa pesquisa na escola leram as respostas. E um colega meu, ele respondeu como primeira opção: quero ser padre. E colocou como segunda opção: quero ser padre. E as irmãs que estavam lá e a professora deram um bruto de um elogio para ele. E eu fiquei com ciúme dele. Porque eu pensei assim: se eu tivesse respondido como segunda opção também quero ser padre, eu também tinha ganho um elogio, né? Assim, quem ganhou o elogio foi ele, e eu não. Coincidência, ele não ficou padre, e eu fiquei, né? E fui me encontrar com ele 26 anos depois desse fato, quando num serviço que eu prestava à arquidiocese, fui numa gráfica para produzir uma logomarca, né, para um trabalho que estávamos realizando. E o dono da gráfica, lá, o gerente da gráfica em Florianópolis, né, quando conversei com ele sobre esse desenho, essa logomarca que a gente queria criar, disse: eu vou falar com o Orlan, que presta serviços aqui. Orlan. Tá bom, Orlan. Depois que ele conversou com o Orlan e me deu retorno, dizer assim: o Orlan te conhece de tempo de escola. Aí ele me deu o nome dele, Orlandivo Nossetti, eu lembro até hoje. Foi ele que eu fiquei com ciúme dele. A história, né, da vocação, né? E quando o senhor entrou no seminário, o senhor tinha quantos anos? Ia fazer 13 anos. 13 anos. Ia fazer 13, ia fazer 14 anos. Eu fui com 13 anos, né? E eu tenho uma série de coincidências com o número 13, que não tem nada a ver com política, né? Sim. Muita gente pensa que quando eu falo o número 13 tem a ver com política, coincidências da idade, né? Eu fui com 13 anos e completei 14 no final do primeiro ano do seminário, que foi em 1964, né? E a história dos 13 anos é por causa disso. Fui com 13 anos, estudei durante 13 anos para ficar padre, né? 13 anos. Fiquei padre no dia 13, né? Escolhi como ideia força, né, para o meu sacerdócio uma passagem da Bíblia que está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é a palavra do semeador, e assim vai, uma série de coincidências do número 13, né? Formação de padre foi quando? Foi em 1975, no dia 13. No dia 13. 13 de dezembro de 1975. Lembra da primeira missa? Lembro porque todos os anos, eu escuto um resumo da missa de ordenação, no dia que fiquei padre, dia 13 de dezembro, e da primeira missa. Por que eu escuto? Eu assumi um compromisso no dia que fiquei padre. O padre promete, né, faz uma série de promessas. Como no casamento também se faz promessa, né? E eu procuro cada ano lembrar o que eu prometi, o que eu falei no dia da ordenação, o que falaram sobre mim no dia da ordenação. Eu recordo, né? Recordo até os padres que estiveram presentes no dia da ordenação. Naquela época não tinha muitos padres, porque a minha ordenação foi num sábado à noite, e sábado à noite a maioria dos padres tem missas nas comunidades, compromisso, né? E não se fazia muita motivação naquela época, né? E hoje não, hoje a ordenação de padre se faz normalmente um sábado de manhã, que possibilita mais pessoas participarem.
mas tinha 18 padres no dia que eu fiquei padre. Quem era o bispo? O bispo era Dom Afonso Nils. Dom Afonso Dom Nils. Afonso Nils, né? Depois dele veio Dom Eusébio Chay, depois Dom Murilo e agora Dom Wilson, né? Então, e desses 18 padres, 3 estão vivos. Morreram 15. Claro, 50 anos depois, eles já eram padres, já tinham uma certa idade, né? E dos que estiveram na primeira missa, né, nenhum está vivo. Só eu que estou vivo na primeira missa. Porque 50 anos tem muita história para contar, né? Ô padre, e nessa primeira missa, dá para lembrar? Deu um friozinho? Era alguma coisa? Como é que o senhor se sentiu nessa primeira missa? Se sentiu realizado? Realmente é isso que eu quero? É isso? Porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Ah, padre, a gente sabia que as situações na época são diferentes das de hoje, né? Os desafios eram grandes. Até eu coloquei no meu convite de ordenação uma interrogação, né? Porque uma coisa é tu querer atingir uma meta. Quero ser padre, fiquei padre. O que vai acontecer daqui por diante? Será que eu vou conseguir manter-me firme, né, na vocação? Porque não é fácil ser padre. Hoje, né, 50 anos depois, é muito mais difícil. Porque havia um tempo na igreja que se dizia, usava até uma expressão latina, né, Roma locuta, causa finita, traduzido em português, né? Roma falou, o Papa falou, todo mundo obedece, cala a boca e ninguém discute. Hoje não. Hoje tu tens que cuidar o que tu falas, porque tem reações instantâneas e momentâneas, né? É verdade. O pessoal reage, né? Então é muito mais difícil, né? O ser padre hoje é muito mais questionamento, né? Eu vou por etapa, porque eu sei que o senhor, dentro dessa trajetória de 50 anos, o senhor passou por vários segmentos dentro da igreja. A primeira pergunta que eu faço, para nós ir por etapa, quantas igrejas ou quantas paróquias o senhor marcou presença? O senhor lembra quantas paróquias? Lembro, sim, lembro, passo a passo, toda a trajetória. A primeira paróquia foi Garopaba, no sul do estado, né? E uma paróquia que foi o desafio maior eu enfrentei lá, porque era uma paróquia que tinha estado sem padre por 63 anos, não tinha padre lá. A paróquia era atendida por vizinhos, paróquias vizinhas, né? E eu fui para lá para reativar a paróquia, porque ela tinha sido criada por decreto régio do imperador, na época era assim, em 1830, né? E o último padre que atendeu lá, o padre Rafael Faraco, morreu em 1917. E de 1917 até 1976, por ali, não teve padres lá. Faraco até deixou herdeiros, né? Hoje tem repórteres de TV que tem sobrenome de Faraco, que são descendentes dele. Uma história interessante, que tem lá um padre italiano que deixou herdeiros, né? Teve filhos, né? Então, lá foi o mais difícil porque não tinha estrutura, né, paroquial. Até não tinha onde morar. Eu fui morar numa família que me acolheu e morei nessa família durante 10 anos. É o tempo todo, praticamente, que eu fiquei lá. Fiquei 11 anos lá, né? Porque inicialmente fui morar na sacristia da igreja, que não tinha onde morar, né? Depois a família viu que não tinha condições de morar na sacristia, convidou para ir para lá, que iniciamos a reforma da igreja, e me afinei tanto com a família que nunca mais saí de lá, só saí de lá quando fui transferido. Então foi a primeira paróquia, Garopaba, depois foi ali Cobrasol, Campinas, aquela região de São José. Dali, em termos de paróquia, porque eu exerci outros serviços também. Em termos de paróquia, outra paróquia que trabalhei foi Santuário de Fátima, no Estreito, 1 ano e meio. Estive na Catedral, por 10 anos, na Catedral. Depois estive em Azamuja, Itajaí, Tijucas, por 2 vezes, né? Tijucas. No primeiro momento, em 2015, uma passagem temporária, e agora, nos últimos 3 anos, já estive em Tijucas. Então, e agora estou em Balneário Camboriú, na paróquia São Sebastião, ali na saída para Itajaí. Foram as paróquias que trabalhei. Com o seu conhecimento adquirido, o senhor foi chamado para algumas atividades. E qual foram as atividades que o padre Chico fez fora da igreja? Fora da paróquia. Dentro da igreja, mas fora da paróquia, servindo, né, seminário e aí por diante. Qual foram essas suas tarefas? Sim, a primeira tarefa fora do trabalho paroquial foi morar com o bispo por 6 anos para ser coordenador de pastoral da arquidiocese, que é uma articulação que se faz da igreja nas 76 paróquias da arquidiocese. Foram 3 anos morando com Dom Afonso
E nesse período, Dom Afonso Niels, ele deixou o governo da diocese por ter completado 75 anos, veio Dom Eusébio Scheidt, né, que eu acho que o Éder conheceu, né? Fiquei 3 anos com Dom Eusébio. Depois, nesse período em que estava na coordenação de pastoral, eu assumi a coordenação dos padres em Santa Catarina, que havia uma articulação do clero, ainda existe uma articulação do clero, e eu fui representando a Arquidiocese de Florianópolis nessa comissão regional do clero que presidi por 2 anos. Por que presidi por 2 anos? Porque, estando na comissão regional do clero, eu comecei a participar da comissão nacional do clero, que tinha representantes de cada região do Brasil, que são 18 regiões. E lá eu fui eleito presidente da Comissão Nacional do Clero. Aí exerci por 4 anos a presidência da Comissão Nacional, indo e vindo a Brasília, porque eu morava aqui, mas fazia essa articulação. Estando na Comissão Nacional do Clero, né, comecei a ter contato com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e aí recebi um convite para a assessoria da CNBB. Aí fui transferido para Brasília, fiquei 4 anos morando na sede da CNBB, num trabalho de coordenação pastoral da Igreja no Brasil, né? E também responsável pela campanha da fraternidade. Foram 4 anos. Voltei para a Arquidiocese, porque terminou o período, e me pediram para assumir um outro trabalho em nível aí regional, porque assim como existe uma organização da Igreja no Brasil, existe também a organização da Igreja nas várias regiões do Brasil. Santa Catarina é um regional, chamado Regional Sul 4, é assim a linguagem usada, né? Então eu fui secretário executivo do Regional Sul 4 da CNBB, né, por 6 anos também. Uma experiência adquirida ao longo do tempo. Né? Depois trabalhei na formação dos futuros padres, né, que foi o desafio maior que eu enfrentei na minha vida. Foram 6 anos em Brusque, em Azambuja, e 1 ano e meio no Estreito de Florianópolis, outra turma também, na área da formação. Né? Por que foi o desafio maior? Porque tu tens diante de ti jovens que pretendem ser padres, mas vão para o seminário com uma ideia do sacerdócio, né? Que adquiriram no dia a dia da sua vida. E lá os formadores, o reitor, que era o meu caso, fica observando a atitude e a postura de cada um. E vai ter que dizer, olha, vai para frente, continua, ou volta para casa e não retorna mais para o seminário. A gente tem que decidir sobre a vida dos estudantes. É mais difícil, porque tu podes errar com muita facilidade. Tu podes dizer para um aluno, para um seminarista, né, pela postura dele, pela vivência, no internato, que é internato, né, tu podes dizer para ele, olha, nós estamos observando que acha que tu não deves continuar a caminhada para o sacerdócio, volta para casa e procura um outro estilo de vida. E a gente pode estar perdendo um grande padre. Né? E a gente pode dizer para alguém, né, olha, tu estás te comportando bem aqui, estás dando um bom exemplo, vai de férias e retorna, porque nós queremos que tu tornes um bom padre. E ele pode ser um mau padre. A gente pode errar, não encaminhar. A escolha do ser humano é uma coisa realmente... Porque tu tens que dizer, vai, continua, ou volta para casa. Então é muito arriscado. Dentro de toda essa trajetória, vou lhe fazer 2 perguntas, uma negativa e outra positiva. Dentro dessa trajetória, teve algum ponto que lhe magoou, que deu vontade de desistir? Tem momentos de incompreensão. Talvez até por falta de experiência da gente. Eu tive um problema de saúde no começo, né, que foi muito difícil também, e quem me ajudou muito foi essa família que eu acabei morando em Garopaba, né? E depois, assim, nós estudamos muito, né? Estudamos muito. E a vida do padre não é muito fácil, não. Nem todo mundo compreende, né? Tem muita incompreensão, né? E eu lembro que nessa primeira paróquia foi um momento de crise, né? Nessa primeira paróquia, morando na sacristia da igreja, né? A sacristia era a residência do padre, né? Tinha uma cama, uma mesa, um fogãozinho, uma geladeira, uma televisãozinha Colorado RQ, preto e branco, que quem me deu foi o pai, né, de presente, porque lá não tinha condições, e um banheirinho. E um dia, voltando de uma comunidade, voltei para casa, para aquele ambiente, fazer alguma comida, alguma coisa, começou a chover e ventar, né? E eu fui me deitar, e tive que jogar o cobertor em cima da cabeça, cobrindo a cabeça, porque estava caindo poeira em cima da cama, né? Aí me deu um desânimo, foi uma noite pior da minha vida, pensando assim, puxa,
2 faculdades, né? Curso superior, longe da família, né? Vivendo aqui, né? Não era melhor eu tomar um outro rumo na vida? Foi um momento difícil por causa dessa dificuldade. Depois é assim, quando a gente fica padre, no começo, em qualquer atividade profissional, a gente vem com toda toda energia, né? E às vezes tu não tens a compreensão que devia ter com alguém, né? Às vezes a gente se precipita no tomar uma decisão, que hoje eu não faço mais. A experiência ensinou, né? Então, muita coisa que às vezes a gente tomou de decisão, em vez de atrair as pessoas para a igreja, afastou. Padre, e nesse sentido, falando dessas angústias que aconteceu durante a sua trajetória, e o que lhe impulsionou? O que foi de bom? O que realmente faz com que o senhor continue sendo o Padre Chico que é? A experiência de vida vai ensinando, né? A gente vai aprendendo e vê que o resultado, as coisas boas são mais numerosas do que as coisas ruins, né? O povo acolhe muito bem o Padre, acolhe muito bem. E nesses últimos anos eu estou sentindo uma acolhida sem tamanho, né? Aqui mesmo em Tijucas, né? Meu Deus do céu, como eu noto que o pessoal me quis bem, né? Nesse tempo que estive aqui, né? Tem muita coisa positiva, né? A satisfação pelo trabalho realizado. Eu comentei nas missas desse final de semana agora, né? Lá em Balneário Camboriú, onde eu estou, a partir da reflexão feita do Evangelho, eu disse assim, eu tive essa semana uma experiência que nunca tive nos meus 50 anos de padre. Qual foi a experiência? Faz uns 15 dias veio uma pessoa aqui que pediu para ser ouvida em confissão. O padre não pode revelar nada do que acontece na confissão, não é? Nada. O que acontece na confissão morre com ele, tem que morrer com ele. Tá bom, eu ouvi a confissão da pessoa, ela foi embora. Passou uns 15 dias, ela voltou e disse assim para mim, padre, eu vim aqui para agradecer o senhor ter me ouvido em confissão naquele dia, porque a minha vida mudou a partir daquilo. Nunca na minha vida de padre, nesses 50 anos, aconteceu isso. Alguém agradecer. Agradecer a confissão que eu ouvi, que o padre tem esse poder de perdoar o pecado, né? Está na Bíblia, né? Eu posso ir num psicólogo, o psicólogo pode me ouvir, a psicóloga pode me ouvir, mas não pode dizer eu te perdoo dos teus pecados, né? Então isso traz alegria para a gente, né? E comentários, às vezes alguém comenta, olha, gostei disso que o senhor fez, né? Isso ajuda bastante a vida da gente. Nesses 50 anos, o senhor viu as mudanças que acontecem, tanto na igreja como no nosso dia a dia. Como é que você viu a chegada da tecnologia? A igreja está vivendo novos tempos, ou melhor, a igreja está chegando na mesma velocidade, né, do que está chegando as informações. A igreja hoje ela tem mecanismo para poder chegar mais próximo ao cristão através dos meios de comunicação. É uma boa ferramenta. E como é que você vê essa evolução? Eu uso muito, né? Eu uso muito essas ferramentas. Elas são muito úteis. Aproximam a gente, facilitam o trabalho. A inteligência artificial, né? Tem muita gente que usa mal, né? Porque a ferramenta ela não é nem boa nem ruim, né? Vai depender do uso que eu fizer da ferramenta. E hoje em dia é muito fácil, né? Mas é muito desafiador também, porque há maneiras diferentes de pensar a realidade da vida, do mundo, da igreja, né? Cada um pensa de um jeito, né? É como dirigir um carro. Quantos motoristas tem no carro que dirigem, né? Levam para o mesmo destino, mas cada um dirige a seu modo. Então, há uma heterogeneidade muito grande por causa dessas ferramentas todas, né? Mas que são um benefício, e que eu uso muito. Eu uso muito essas ferramentas, né? Tenho o meu canalzinho no YouTube, né? No Instagram, no Facebook, né? Tenho meus grupos que recebem as reflexões diárias, inclusive o Éder, né? Lógico, recebe, né? Nosso portal ET Comunicações publica todos os dias, de segunda a sábado. Domingo eu dou folga pro Derek. Porque domingo eu também faço. Domingo também tem. Tem todos os dias, né? Não, é uma ferramental muito boa, né? Hoje a facilidade de transmissão por áudio, por vídeo, né? É um meio, né? Agora tem que ter cuidado, porque tem que ter repercussão maior, né? Tem repercussão. Eu lembro até que na primeira paróquia que trabalhei, na época não tinha esses recursos, eu fazia as homilias, né? Sem muita preocupação, né? Depois que eu saí de lá, eu comecei a escrever, porque fui assumindo trabalhos que exigiam um pouquinho mais.
tem que ter mais cuidado. Porque hoje dizer alguma coisa diante de um meio de comunicação tem repercussão maior, tem que preparar melhor. Então eu escrevo. Padre, o senhor sempre aceitou essas mudanças? Porque a gente vê que alguns padres ainda são um pouco, né, não gosto que transmita a minha missa, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de foto e tal. O senhor sempre aceitou essa mudança? O senhor sempre foi encarando isso com normalidade? Eu gostei sempre da tecnologia, desse meio, né? Porque facilita o trabalho da gente. Vai mais longe, atinge mais pessoas. Né? Não, eu gosto muito. O pessoal sabe, né? Sabe disso que eu gosto. Padre Chico, eu tenho certeza que nós poderíamos conversar aqui por muito tempo. Nós teríamos 50 anos, né? São 50 anos, histórias. Precisa contar uma história, porque o que acontece? Por exemplo, o ano de 2000, vamos só usando o ano de 2025. Olha quanta coisa aconteceu com o Padre Chico. O Padre Chico iniciou o ano na nossa paróquia São Sebastião, né? E está terminando o ano em outra paróquia. São Sebastião também. São Sebastião. E chegando para um outro público diferente, né? Eu sempre digo que o nosso público é um público de Tijuca, um público caseiro. Já o público de Balneário Camboriú, além do caseiro, tem aquele que passa constantemente na paróquia, vai visitar a paróquia bonita. Inclusive eu tive o privilégio de estar lá participando da Santa Missa. Escolhi um dia especial, viu, Délio? Dia do meu aniversário, eu fui a Balneário Camboriú, né? Uma missa com o Padre Chico, participar da missa com o Padre Chico. Padre Chico. Só para te responder então finalmente essa outra pergunta, é um público bem diferente do público de Tijuca, que tem muito turista, né? Balneário Camboriú é uma cidade turística, então tu tens gente de tudo quanto é lado, né, participando da celebração, que se apresentam, né? Do Brasil e do Mercosul, do sul do país, né? Também tem muita gente, é diferente. A reação do pessoal é diferente. Mas me acolheram também muito bem. Que bom. Me acolheram bem. Padre Chico, talvez não seja surpresa, que o senhor também está fazendo alguns convites, né? A paróquia São Sebastião de Tijucas prepara uma celebração para comemorar os 50 anos de Francisco de Assis Flora. Padre Chico, como é que o senhor está se preparando para esse momento? Comemorar os seus 50 anos de sacerdote. Primeiro, eu me assustei positivamente com o convite que fez o Padre Elisandro, porque quando começou o ano de 2025, eu imaginava que terminaria o ano de 2025 em Tijucas, né? E tínhamos já combinado dessa celebração no dia 13, sábado, né? Semana que vem, né? Estamos a menos de 12 dias, né? 12 dias. Hoje é dia 1º, né? Estamos fazendo essa conversa dia 1º, né? E estamos preparando para isso. Como eu fui transferido, né? Repentinamente, né? Eu cheguei até a conversar que estava cancelada toda e qualquer celebração, né? Porque no ambiente que eu estou agora estava chegando, não tinha clima para essa celebração. E o Padre Elisandro ficou sabendo que eu fiz essa conversa com alguém que não haveria nada. E ele tomou a iniciativa e me convidou para mantermos a programação aqui, né? E eu estou muito contente pela mobilização que eu estou percebendo que está havendo na paróquia. Estou surpreso, né? Porque mesmo eu não estando mais aqui, eu estou percebendo uma movimentação muito grande. Eu sou muito grato ao Padre Elisandro e a todas as lideranças por aquilo que estão fazendo, né, para celebrar esses 50 anos, né? Eu fiquei surpreso, essa é a palavra. Estou contente, né? Mas muito surpreso com o que a comunidade está preparando. E faço o convite, né, que venham aí no dia 13 de manhã, participem da celebração, que eu estou colocando três elementos, né, para essa celebração. O primeiro é um pedido de perdão. Sempre no início de cada celebração, a missa começa pedindo perdão. Então, eu vou dizer isso no dia, né? Pedir que a comunidade perdoe os erros praticados durante esses 50 anos, que o Padre Melo Santo tem que reconhecer. São 50 anos? 50 anos, né? Quanta coisa que poderia ser diferente, que eu faria diferente, né? Bom, então é um pedido de perdão também, né? Depois é um agradecimento, né? Quantas pessoas se aproximaram de Deus e da igreja por causa da ação do Padre Chico, né? Que é instrumento, né? E louvar a Deus, né? Por esses 50 anos, né? Conseguir chegar a 50 anos, né? Ainda com bastante pique, né? Com vontade ainda de trabalhar mais um tempo. Chegando em Paróquia Nova, tem que estar com pique mesmo, Paróquia Nova. Paróquia Nova, né? Padre Chico, quero te agradecer
forma muito especial, pela forma, acho que nós, como é que é, os nossos QIs, né, deram certo, né? Deu certo. É isso, o senhor tem os mesmos gostos do que eu gosto do rádio, gosto do esporte, né? E nesse bate-papo a gente foi se aproximando e eu confesso aqui gravando que tenho uma admiração muito grande pelo senhor, um carinho muito grande pelo senhor, da forma como o senhor trata a gente. Eu me sinto bem quando estou ao seu lado. Por isso me sinto bem em terminar esse nosso bate-papo, primeiro te dando os parabéns pelos seus 50 anos e te agradecer. Será que talvez nesses 50 anos tem um monte de gente para te agradecer? Então eu agora quero ser o instrumento dessa comunidade inteira de te dizer obrigado, Padre Chico. Obrigado por ser essa pessoa fantástica, essa pessoa que realmente é uma pessoa que nos traz coisas boas, ensinamentos, faz com que a gente se renova, né, a cada momento. O senhor, como é que o senhor também como vai inovando, né? Às vezes nas missas, na capela do lar, né, o senhor primeiro começava com uma explicação do que seria aquele dia. Então, a gente já se preparava para o que vinha. Então, isso é legal. E que realmente nós possamos, no dia 13, comemorar os seus 50 anos e que possam vir mais anos, né, pela frente e que possam ser comemorados com o Padre Chico. Amém, e assim seja, né? Muito obrigado pelo carinho, Obrigado, pela Padre Chico. amizade, né? Esse Padre Chico, o nosso homem que vai completar 50 anos. Um padre que realmente marca uma história fantástica, como ele próprio disse. Poucos têm o privilégio de poder estar comemorando 50 anos de padre. E eu e o Derek também podemos dizer, poucos terão o privilégio de poder entrevistar um padre que vai estar fazendo 50 anos de padre. Obrigado, ET Comunicações, marcando presença em mais um grande evento. Meu muito obrigado pela sua audiência.